Então, senhores, vamos continuar. Ajeitei aqui, pressão máxima de vapor, né? E isotermos de Andrews. O que seria pressão máxima de vapor? Vamos entender aqui. Digamos aqui que a gente tem um pistão. O que é um pistão, gente? Pistão é como se fosse um recipiente aqui, um cilíndrico, certo? Recipiente cilíndrico com um êmbolo. O que é um êmbolo? Um êmbolo é como se fosse uma tampa que desliza aqui livremente. É um pouco maior aqui. Se fosse uma tampa aqui que desliza livremente, sobe e desce aqui. E nesse caso aqui nós temos um gás aqui dentro, se fossem as partículas, né? Tem um vapor, né? O vapor de uma determinada substância. Aí a gente começa a fazer uma compressão, isso aqui é o êmbolo que a gente colocou, o êmbolo não, o pistão que a gente colocou na horizontal, e esse aqui é o gráfico da pressão em função do volume, né? À medida que a gente vai diminuindo o volume, o que vai acontecer com a pressão? Então, gente, a gente começa a diminuir o volume aqui a uma temperatura constante, né? Isso é o que a gente chama de isotérmica, né? Que é uma curva em uma temperatura constante. A gente começa a diminuir aqui o volume e você percebe que quando a gente diminui o volume, você tem um aumento, né? Você tem esse volume aqui, que era maior, e você diminui o volume, você tem um aumento da pressão. À medida que você diminui o volume, você tem um aumento da pressão. Você vai diminuindo. Até esse ponto C aqui, você tem somente vapor, e a gente pode dizer que aqui a gente tem um comportamento de um gás que a gente vai estudar mais adiante, tá? Essa curva aqui seria isotérmica no comportamento de isotérmica de um gás, mas a gente vai ver mais para frente. Quando chega nesse ponto aqui, no ponto C, você começa a ter a existência do líquido aqui. Você tem o gás juntamente com o líquido. Aqui é mais perceptível, mas você tem gás, tem o vapor, na verdade, juntamente com o líquido. Então você percebe que a gente está vendo aqui uma mudança de estado físico somente com a mudança do volume aqui, né, e com a mudança da pressão. A gente está fazendo isso a temperatura constante, ou seja, professor, só tem mudança de estado físico quando se muda a temperatura? Não. Aqui você está mudando, você está mantendo a temperatura constante e você está mudando outros fatores aqui. Você está mudando o volume e, em consequência, mudando também a pressão. Então, até aqui, até o ponto C, você diminui o volume e você aumenta a pressão. Chegando aqui, quando você começa a mudança do estado, né, você começa a mudança do estado físico por conta dessa compressão, você começa a ter algumas partículas aqui soltas de vapor e você começa a ter um pouco do líquido dessa substância. Aqui já está mais evidente, né? Então você percebe que quando você começa a ter a coexistência dos dois, do vapor e do líquido, você tem uma pressão constante. Aqui vapor mais líquido. Você tem uma pressão constante, né? Você tem uma pressão constante. Então você continua contraindo, continua fazendo a compressão, só que vai chegar um momento em que você não tem mais vapor, você só tem líquido. E você percebe que aqui o comportamento muda totalmente, né? Você percebe que aqui você tem uma curva bem inclinada aqui. Você tem uma curva com um ângulo grande aqui, né? De inclinação. E você percebe que com uma diminuição bem pequena do volume, você vai ter um aumento muito grande na pressão. Por quê? Porque aqui você tem um líquido, as partículas elas já estão bem mais próximas uma da outra. Então, se você diminui o volume, você aumenta muito a pressão. Tudo isso feito a temperatura constante. Gente, o que seria a pressão máxima de vapor? É justamente essa pressão aqui. Essa pressão aqui nesse intervalo, onde você tem a mudança, a mudança de estado físico. Então, até aqui você tinha só vapor, e daqui para cá você começa a ter vapor e líquido, e aqui você não tem mais vapor, daqui para frente, daqui para trás, na verdade. Né? Daqui para cima nessa pressão e daqui para trás nesse volume. Você começa a... Daqui para cá você só tem líquido, então acabou o vapor. Então,
essa pressão onde se inicia a mudança de fase e onde se termina a mudança de fase, é o que a gente chama de pressão máxima de vapor. É justamente essa pressão aqui. Bom, gente, pressão máxima de vapor. Utilizando esse experimento, a gente pode verificar aqui as isotermas de Andrews. Veja bem, a gente tem essa primeira isoterma aqui, a temperatura T1. Isso aqui é uma temperatura constante, tá, gente? Isso aqui, essa temperatura não muda, o que vai mudar é o volume e a pressão aqui. Vai mudar o volume e a pressão. Vejam bem, você começa a diminuir o volume, até que você vai ter uma pressão constante, que é a pressão máxima de vapor. E nessa pressão constante, você continua diminuindo o volume e você vai aumentando a quantidade de líquido, diminuindo a quantidade de vapor, até que você vai ter somente líquido. E você percebe aqui que a mudança da pressão começa a ser muito brusca, né, para qualquer diminuição de volume aqui. À medida que você vai aumentando essa temperatura, você vai fazer esse experimento com outra temperatura, vai ser temperatura constante, mas você aumentou a temperatura, você percebe que esse intervalo aqui de volume, ele vai ser menor. Isso aqui a gente chama de patamar. Esse patamar ele vai diminuindo aqui à medida em que você vai, digamos que tivesse um isoterma bem aqui, você percebe que esse patamar aqui está bem menor que esse, né? Bem menor que esse. Se a gente tivesse uma isotérmica aqui. Então você vai diminuindo, até que chega um ponto em que esse patamar está tão pequeno que essa mudança de fase aqui ela é muito brusca, né? A mudança de fase ela é muito brusca, do vapor para o líquido você tem uma mudança muito brusca de fase. Para uma diminuição muito pequena de volume, você já vai ter o líquido. Isso aqui é o que a gente chama de ponto crítico. Isso é a temperatura crítica, esse é o ponto crítico. Gente, para qualquer temperatura acima da temperatura crítica, você foge disso aqui. Você foge da mudança de estado. Você não tem mais mudança de estado físico aqui. Você pega um gás, você pegou, digamos aqui, essa substância. Você aumenta a temperatura, chegou no ponto crítico, você passa do ponto crítico. Quando você passa do ponto crítico, você não tem mais mudança de fase. Você não chega mais no líquido. Então você tem um gás, gente. Então essa é a diferença de gás para vapor. O vapor é uma condição da substância que permite a uma temperatura constante com a variação de volume e pressão permite uma mudança de estado físico. Quando você vai variar o seu volume e vai variar também a pressão e não tem mais uma mudança de fase, você tem um gás da mesma substância. Por quê? Porque você passou da temperatura crítica. A sua temperatura está acima da temperatura crítica. Então é isso, gente. Aqui a pressão máxima de vapor vai ser a pressão justamente a pressão justamente onde a substância começa a mudança e termina a mudança de estado físico, onde ela deixa de ser vapor. E você vai aumentando. Isso acontece a temperatura constante. À medida que você vai aumentando a temperatura deste processo, você vai se aproximando aqui do que a gente chama do ponto crítico, que é o ponto onde a mudança de fase, a mudança de estado físico muda bruscamente, e acima disso você não tem mais mudança. Então, acima da temperatura crítica, você não tem mais um vapor, você tem um gás. Esta é a diferença. A gente pode dar uma olhada aqui também no diagrama de fase, gente. Esse diagrama de fases, ele mostra os 3 estados aqui, na verdade 4, que ele coloca o gás aqui separado, né? O sólido, o líquido e o vapor. Todos esses pontos aqui de temperatura e de pressão, você vai ter essa substância aqui, que é o CO2, no caso o CO2, no estado sólido. Todos esses pontos aqui você vai ter o CO2 no estado de vapor, todos os pontos aqui você vai ter o CO2 no estado líquido. E todos os pontos aqui, que passando da temperatura crítica, você vai ter o gás de CO2, certo? É a temperatura de 31 graus Celsius aqui. Passando 31 graus Celsius, você vai ter o gás de CO2. Aqui é a água, né? A água, aqui você tem o estado sólido, líquido, estado de vapor, estado de gás aqui acima de 374 graus Celsius. Veja bem, aqui tem um detalhe bem interessante para a gente observar. Não sei se vocês lembram, mas nos vídeos anteriores a gente mostrou para vocês um diagrama, um gráfico da pressão em função da temperatura, mas somente nesses pontos aqui, gente.
nesses pontos, nessa interface aqui, do sólido para o líquido, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, gente. Quando a gente falou das substâncias que aumentam o volume com a fusão, esse gráfico aqui é um pedacinho lá daquele diagrama de fases, é um pedacinho. É uma substância, deste lado aqui você tem o sólido, você tem a interface, aqui você tem o líquido, né? Você tem o líquido, e você percebe aqui que com o aumento da temperatura você tem um aumento da pressão. E a gente já discutiu isso, já conversou que também vai aumentar o volume, né? Porque as moléculas ficam mais agitadas e vão ficar mais separadas, você vai aumentar o volume. Percebam que aqui nesse gráfico, pressão em função da temperatura, ele vai ter uma inclinação para cá. Então, quando você olha essa interface que tem a inclinação para a direita, você sabe que é uma substância que aumenta o volume com a fusão. Aqui, no caso das substâncias que diminuem o volume com a fusão, já expliquei para vocês por quê. Enfim, veja aqui que aqui você tem uma função, você tem a pressão em função da temperatura. E vejam que a inclinação está para a esquerda. Então, quando você tem a inclinação para a esquerda, nessa interface do sólido para o líquido, você está falando de uma substância que diminui o volume com a fusão. Isso se aplica bem aqui, gente. Se aplica bem. Você tem o CO2, que é uma substância que aumenta o volume com a fusão. Veja aqui, ó. Essa interface aqui, sólido com líquido. Se você pegasse aqui, você teria um gráfico parecido com aquele lá. Certo? Pressão, temperatura. Teria um gráfico parecido com aquele lá. Veja que você tem inclinação para cá. Então, você pode concluir aqui que CO2 é uma substância que aumenta o volume quando você aumenta a temperatura. Se você pegar aqui, aumenta o volume na fusão, tá, gente? Aumenta o volume na fusão. Esse líquido aqui que é a água. A água a gente sabe que na fusão ela diminui o volume. Veja que a inclinação aqui está para a esquerda, gente. Né? Similar àquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, o importante aqui do diagrama de fases perceber que ele apresenta aqui as três fases, o sólido nesta região, o vapor aqui embaixo e o líquido bem no meio. E passou do ponto crítico aqui, você tem gás. Este aqui é a mesma coisa. Eu coloquei os dois aqui para a gente diferenciar substâncias que aumentam o volume na fusão, que é esse caso aqui, né? Aumenta o volume. Aumenta o volume na fusão. E substâncias como a água que diminuem o volume na fusão. Professor, como é que eu sei? Só olhando para o gráfico. Acabei de falar para vocês. Deixa eu repetir aqui. Volume na fusão. Diminui o volume na fusão. Tá aqui. É só você olhar para essa região aqui, que você tem o sólido e o líquido. Tá inclinado para cá? Aumenta o volume. Tá inclinado para cá? Diminui o volume. Tá inclinado para a direita? Uma função crescente aqui vai aumentar o volume. Tá inclinado para a esquerda? Vai diminuir o volume. Tá bom, gente? Então, senhores, essa era a revisão que eu queria fazer para a gente poder resolver as duas questões que eu me propus aí para acabar esta parte aí dos capítulos 13 e 14. Então, vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar tão grande e daqui a pouco a gente retoma.